Olá, alunos. Mais uma vez eu estou aqui para explicar para vocês de uma maneira breve a respeito do relevo brasileiro. Observem essa imagem. Quanto o marrom mais escuro significa que são áreas mais altas. E verde são áreas mais baixas no que se refere à altitude do relevo. Se você pegar essa área cinza, que é a mais alta ainda, é a Cordilheira dos Andes, que pega ali toda a América do Sul, Chile, Argentina, Paraguai, por exemplo, Colômbia, Equador, esses países. O Brasil não tem cordilheiras, não tem dobramentos modernos. Nós podemos perceber aí que o relevo brasileiro é do ponto de vista geológico mais antigo e ele também tem uma altitude menor. Então, lembrando vocês das formas de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas são formadas pelos dobramentos modernos. Morros, colinas, serras, escarpas e coesas são todos planaltos. Eles levam esses nomes pela sua aparência, porque a serra tem uma aparência mais acidentada. A chapada, ela parece mais uma mesa, por exemplo. Então, por isso que recebem esses nomes. As planícies, que são próximos sempre do mar, de um lago ou de um rio, sempre são planícies. E as depressões, que é uma área mais rebaixada. Depressão relativa é uma área mais baixa em relação ao que está ao seu redor. Por exemplo, o Vale do Paraíba é uma depressão relativa. Nós temos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e aqui embaixo o Vale do Paraíba. Só que o Vale do Paraíba está a aproximadamente 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Agora, se você for ver na Holanda, a Holanda tem parte do seu país que está abaixo do nível do mar. Então, aqui está o mar, aqui está uma parte do solo, do relevo ali na Holanda. Então, é uma depressão absoluta. Nós também encontramos isso no Japão, por exemplo. Aqui esse mapa, ele mostra a estrutura do relevo brasileiro. O relevo brasileiro é formado por 3 estruturas geológicas: bacias sedimentares, escudos cristalinos e terrenos vulcânicos. Bacias sedimentares são essas áreas mais baixas que receberam deposição de sedimentos de áreas mais altas. Os escudos cristalinos são relevos mais antigos do ponto de vista geológico, que é essa cor, essa cor meio bege no mapa. E os terrenos vulcânicos são áreas no Brasil que, em períodos geológicos anteriores, tinham atividade vulcânica e receberam derrame de lava na superfície. Inclusive, a formação de uma rocha basáltica que a gente encontra no estado do Paraná e no estado de São Paulo está nesse terreno vulcânico. Inclusive, a rocha basáltica, quando entra em decomposição, forma um solo chamado de terra roxa, que foi um solo propício para a atividade cafeeira do Brasil ali no século XIX. Então, essa é a estrutura geológica do relevo brasileiro. Então, nós temos aí alguns itens que apontam essa estrutura geológica. Os escudos cristalinos é a formação pré-cambriana. As bacias sedimentares é uma formação recente, por exemplo. Vocês podem ver ali algumas outras eras, algumas outras fases apresentando as suas características. E os terrenos vulcânicos, que durante a era mesozoica sofreram intensos derrames vulcânicos da chamada Bacia do Paraná, que dá origem à rocha basáltica. Alguns itens a respeito do relevo brasileiro. Tem o predomínio de formações sedimentares recentes, 64% do relevo brasileiro é bacia sedimentar, 36% é de origem cristalina. O relevo brasileiro tem uma baixa altimetria, predomínio das baixas e médias altitudes, não possui grandes altitudes o relevo brasileiro. Por ser um relevo mais antigo, esse relevo ele não vai soerguer, ele já está formado. O máximo que vai acontecer é sofrer erosão. E justamente por ser mais antigo, sofreu muita erosão. Por isso que é um relevo mais baixo se a gente compara com uma montanha, por exemplo. No Brasil não há cadeias de montanhas, pois foram integralmente erodidas. O que era para ser montanhas no Brasil em épocas geológicas antigas, hoje são os nossos planaltos, os nossos dobramentos antigos, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, por exemplo. E o Brasil não está ali no meio
de uma área de colisão de placa tectônica que se formam montanhas. Portanto, os nossos relevos mais altos não são montanhas, são planaltos. Não sofreu ação dos movimentos orogenéticos recentes, que é a formação dos dobramentos modernos, então isso não ocorre aqui. 3 grandes formas de relevo existem no Brasil: os planaltos, as planícies e as depressões. 95% dos planaltos e depressões, eles são de origem tanto cristalina quanto sedimentar. As planícies representam 5% do território brasileiro e elas são exclusivamente planícies sedimentares, né, planícies formadas por deposição de sedimento, uma bacia sedimentar. Tem quase 99% de sua extensão formadas por terrenos com menos de 1.200 metros de altitude. 41% tem de 0 a 200 metros e 58,5% chegam a até 1.200 metros. É para perceber como a altitude dos nossos relevos são baixas se compararmos a outros lugares no mundo. 3 autores criaram a classificação do relevo brasileiro, cada um de acordo com sua época, então, de acordo com as possibilidades de estudo que eles tiveram, inclusive. O Haroldo de Azevedo classificou o relevo brasileiro em planaltos e planície. Vocês podem ver nesse mapa dele o Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planalto Central, Planalto Atlântico, Planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planície Costeira, Planície do Pampa. O Haroldo de Azevedo criou essa classificação na década de 40. O critério de classificação do Haroldo de Azevedo foi um nível altimétrico, então ele chamou de planalto superfícies que tinham mais de 200 metros de altitude e chamou de planície os que tinham menos de 200 metros de altitude. Saiu no seu mapa, então, 8 unidades de relevo, como vocês podem perceber. 4 planaltos e 4 planícies. Depois, na década de 50, o Aziz Abissaber criou a sua classificação de relevo, como vocês podem perceber nesse mapa. O Aziz Abissaber também classificou o relevo brasileiro em planaltos e planícies, porém tem mais do que do Haroldo de Azevedo. O critério do Aziz Abissaber foi o seguinte: ele chamou de planalto superfícies que sofrem mais erosão e planície os que sofrem mais sedimentação. É só a gente pensar. Relevos mais altos vai sofrer mais erosão, não vai receber material. Regiões mais baixas vai receber esse material. Então, planaltos, os que sofreram mais erosão, planície, os que sofreram mais sedimentação. Então, essa é a classificação das Aziz Abissaber. Planalto, superfície aplanada, onde o processo de erosão supera o de sedimentação. Planície é o inverso, sedimentar sobre o erosivo. O Aziz Abissaber classificou em 10 unidades, em 7 planaltos e 3 planícies, como vocês podem perceber no seu mapa. Por fim, que é onde o livro de vocês destaca, nós temos a classificação do Jurandir Ross. Nesse mapa, que vocês podem perceber que já tem 3 cores diferentes, ou seja, são 3 classificações diferentes. O Jurandir Ross criou seu estudo na década de 90, ele realizou levantamento por satélite e ele relacionou os dados de altimetria com os dados dos processos de erosão e sedimentação. E o seu nível de critério, com imagens de radar inclusive, ele conseguiu perceber uma outra unidade de relevo no Brasil que o Haroldo de Azevedo e o Aziz Abissaber não tinham percebido, que são as depressões. Então, o Jurandir Ross chama de planaltos, superfície irregular com altitudes superiores a 300 metros e que tem erosões sobre rochas cristalinas, por exemplo. Depressão, superfície mais plana, com altitudes entre 100 e 500 metros, apresentando uma inclinação suave. Em poucas palavras, depressão é um relevo mais baixo em relação ao que está ao seu redor. E planícies, uma superfície próximo a rios, mares ou lagos com acúmulos de sedimentos. Essa classificação do Jurandir Ross foi uma classificação mais criteriosa, com muito mais unidades de relevo, como vocês podem perceber nesse mapa. São 11 planaltos,
11 depressões e 6 planícies. Tudo bem, gente? Então, essa é a classificação criada por esses 3 autores, que é importante a gente perceber a evolução, inclusive. Né? Cada um classificou em uma época diferente, em um período diferente, de acordo com suas possibilidades de estudos. Obviamente, a classificação de Jurandir Rosa é a mais completa e é a que mais vocês devem dar atenção.